o nosso tema sobre deuses falsos, e eu quero já convidar você a se organizar. Nossos irmãos vão partilhar com você a nossa aula. Se você quiser ela fisicamente, levanta a mão aí para a gente te achar. Se você prefere versão digital, você já sabe, está lá no informativo da igreja, só abrir aí agora e você já vai conseguir fazer o download dessa aula, tá bom? Eu vou pedir um diácono amado para daqui a pouco trazer uma água para mim aqui. Hoje nós vamos para a nossa aula de número 7 e o nosso assunto é falarmos sobre o poder e a glória. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que, digamos assim, fecha um primeiro ciclo em que nós estamos falando sobre essas idolatrias individuais, os ídolos do coração, os ídolos que nós podemos acalentar na nossa própria vida e no nosso próprio coração. E hoje a gente vai falar sobre uma idolatria muito específica, que é a idolatria do poder. O poder e a glória, o domínio que às vezes nos consome de maneira muito idólatra. Eu queria começar te fazendo pensar um pouco sobre como a idolatria do poder faz parte da nossa vida e inclusive da nossa cultura. Pense, por exemplo, em quantos filmes você já assistiu em que você tem homens ou mulheres poderosos ou poderosas, não é? Pense sobre o poder como algo que precisa ser mantido, que não pode ser perdido, que não pode ser deixado de lado de nenhuma maneira. Pense, por exemplo, o poder na maneira como ele se manifesta na política, não é? Pessoas que fazem de tudo quanto necessário para se manter no poder, para dominar, para estar lá, para manter esses direitos, recursos, caminhos. O poder no ambiente político, por exemplo, na política humana, é sempre muito presente. Já fez parte das grandes histórias de imperadores, de déspotas, de grandes reis, de monarcas do passado, de guerras. Mas também faz parte hoje, mesmo no ambiente democrático, como nós conhecemos na nossa república. Ambientes democráticos que não deixam de ter espaço para as guerras de poder, de domínio. Pense, por exemplo, como o poder se manifesta, mesmo em meios não exatamente políticos, mas em meios, por exemplo, de facções, de domínios secundários, de domínios rebeldes, de domínios, digamos assim, criminosos, guerras entre facções para dominar um determinado território, para ter o domínio sobre a venda de drogas ou coisas desse gênero. Pense nessa maneira. Olha como isso é presente na nossa cultura. Mas eu não queria dar exemplos também assim que talvez possam parecer distantes demais da gente, não. Pense no domínio como algo que a gente também vive muito de perto. Às vezes, por exemplo, o domínio que a gente quer exercer sobre um determinado grupo, o poder que a gente não quer perder sobre uma opinião que a gente consegue ter ali vigente, ou o poder que a gente quer exercer no nosso ambiente de trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor, ou mesmo na nossa casa. O poder é sempre algo desejoso para o coração humano. E nós lidamos com ele de uma maneira ou de outra. Ele está sempre lá presente. Hoje, a gente vai refletir sobre uma história a partir do livro de Daniel. E se você puder, deixe sua Bíblia já aberta lá no profeta Daniel. Sobre um personagem em que o poder e a glória e o desejo de domínio acabou por destruir a vida dele, ou por torná-lo completamente dependente e idólatra desse poder. O nome desse personagem é Nabucodonosor. E a gente vai falar um pouco sobre a história dele e o que ela tem para nos ensinar sobre a idolatria do poder. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós te louvamos nessa manhã e agora te pedimos que, à medida que meditamos sobre esse assunto, ele seja proveitoso para o nosso coração, enriquecedor para as nossas vidas, que possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar falando para você sobre um rei inseguro, um rei que não tinha segurança, um rei que não tinha paz, um rei que não conseguia dormir direito. Lá no século VI a.C., você se lembra da história de que a Babilônia, ela ascendeu ao poder e tomou o lugar de outros dois grandes poderes daquela época, a Assíria e o Egito. A Babilônia invadiu Judá, a terra do povo de Deus, levou Judá cativo, levou Jerusalém cativo, levando para o exílio várias pessoas do povo do Senhor. Pessoas ilustradas, pessoas que tinham sabedoria, pessoas que eram
digamos assim, ocupavam um papel de importância. E esse reino, o reino da Babilônia, era um reino opulento, rico, poderoso, vencedor. E Nabucodonosor era esse rei babilônico. Ele era cheio de poder, cheio de autoridade, de domínio. Aquele tipo de rei que a gente vê naquelas histórias de filmes antigos, em que ele podia fazer o que ele quisesse, sabe? Ele podia mandar viver ou mandar matar. Ele podia destruir ou construir. Digamos assim, havia nele um poder, aos olhos humanos, ilimitado, entre aspas. Grande poder, grande domínio. Agora, curiosamente, esse rei poderosíssimo, esse homem chamado Nabucodonosor, que tinha tanto poder e tanto domínio, não conseguia dormir em paz. E era visitado por sonhos perturbadores. Sonhos que tiravam a paz dele. Se você olhar na sua Bíblia comigo, em Daniel, capítulo de número 2, versos 1 a 3, a gente vai encontrar um pouco desse detalhe ou dessa característica da história dele. Olha na sua Bíblia comigo. Daniel 2, 1 a 3. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Curiosamente, Nabucodonosor teve um sonho, e esse sonho foi tão alarmante para o seu coração, foi recebido por ele de uma maneira tão intensa, que ele perdeu o sono, ele não conseguia dormir. Ao que parece, era um sonho que não apenas ele teve uma vez, mas que se repetia. E isso incomodava o seu coração, angustiava o seu coração. Então aquele homem, que era rei de toda a terra, que tinha tanto domínio naquele período da história, era um rei perturbado, era um rei inseguro. Havia um temor no coração dele. Ele fica tão chacoalhado com toda essa história, que ele manda chamar todos os sábios, os feiticeiros, os adivinhos, todos aqueles que no reino poderiam ser considerados, digamos assim, homens capazes de adivinhar o que ele tinha sonhado e de interpretar o que ele tinha sonhado, para que aquela perturbação pudesse fugir do coração dele. No sonho, resumidamente, o que o rei viu, ou o que ele assistiu naquele sonho perturbador, foi que havia uma grande estátua, feita de elementos preciosos e pedras preciosas, e ela representava esse poder, essa opulência, esse domínio. Mas ao mesmo tempo que ele vê essa grande estátua, ela terminava no sonho sendo esmigalhada por uma grande pedra. Uma estátua poderosa, que então caiu uma pedra sobre ela, e ela era jogada ao chão, esmigalhada. E exatamente por causa desse sonho, a angústia, o medo, o temor e a insegurança tomou o coração de Nabucodonosor. Interessante como eu quero te mostrar na leitura que nós vamos fazer agora, que a reação dele foi um tanto enlouquecida. A reação dele como rei não fazia sentido. O que ele começou a pedir dos seus súditos era algo impensável para qualquer pessoa. Mas por quê? Por que ele estava sentindo assim? Porque havia medo no coração dele. Olha comigo na sua Bíblia, nos versículos 4 em diante, a gente vai ler até o versículo de número 12. Olha só o que acontece. Então, ele tinha tido um sonho, manda chamar todos os magos, encantadores, feiticeiros, para que eles pudessem declarar o que ele tinha sonhado e ao mesmo tempo interpretar. Verso 4 em diante diz assim: os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a sua interpretação. Ou seja, olha, conta para nós o que você sonhou e a gente vai te dizer o que significa. Versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. A reação dele é muito curiosa, porque o que ele diz para aqueles homens, aqueles sábios é: não, eu não vou contar para vocês o que eu sonhei e vou esperar vocês me darem uma interpretação. Para eu ter certeza que essa interpretação de vocês é válida mesmo,
que vocês têm sabedoria, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei, sem eu contar para vocês. Me digam o que eu sonhei e me digam o que significa, e aí sim eu vou dar várias coisas para vocês. Eu vou premiar vocês, eu vou encher vocês de bens. Mas se vocês não souberem, se vocês não conseguirem saber o que eu sonhei, eu vou acabar com vocês. Eu vou destruir vocês, eu vou matar vocês. Isso é típico de um rei que pode tudo, que pode fazer o que quer, que pode exigir o que quer, mas que ao mesmo tempo está morrendo de medo no seu coração. Olha a resposta que esses sábios dão para ele no versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho aos seus servos e lhe daremos a interpretação. O pessoal meio que finge de bobo e fala assim: entendemos, mas conta para nós o sonho então. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinais palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou, se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Percebe que esse rei está um tanto descontrolado nessa história? Os sábios tentam ganhar um pouquinho de tempo, né, dizendo: olha, não, conta pra gente. Então o sonho, ele diz: olha, peraí, vocês estão querendo me enrolar. Vocês já combinaram aí algumas mentirinhas para ficar me enganando, para ganhar tempo, mas eu já estou decidido. Se vocês não descobrirem o que eu sonhei e não me derem interpretação, vou matar todos vocês. Todos vocês vão morrer. Os sábios, então, perdem os limites do que pode ser dito ou não diante de um rei. E decide dizer para o rei aquilo que devia estar apertando no coração de todo mundo: rei, não faz sentido isso que você está pedindo. Não tem mortal nesse mundo, não tem ninguém nesse mundo que consiga adivinhar o que você está no seu coração. Só os deuses podem fazer isso, e deuses não vivem com os homens, nós não somos deuses. Como é que nós vamos saber o que você sonhou? Não dá para nós, a gente não tem recurso para isso. E então Nabucodonosor termina por mandar todos eles serem fulminados, por causa da fúria, da ira que estava no seu coração. Irmãos, por que Nabucodonosor tem essa reação tão enlouquecida? Porque o coração dele está com esse misto de sentimentos, fúria, ira, mas ao mesmo tempo um certo temor e uma insegurança. Tim Keller faz um comentário no seu livro, no capítulo que ele trata sobre esse assunto de hoje, em que ele diz assim: olha só, está aí no seu material. Aqueles que estão no poder sabem que são alvo de inveja e que estão na mira de seus competidores. Quanto mais alto uma pessoa chega, maior a possibilidade de uma queda terrível, pois então há muito a perder. Imagina Nabucodonosor, que é esse rei todo-poderoso, que tem poder, que tem domínio, mas ao mesmo tempo não tem segurança. Porque quanto mais poder tem, mais a perder também ele tem. E de repente começa a ter um sonho, em que ele vê uma estátua totalmente poderosa, mas cujos pés são de barro e que é esmigalhada por uma grande pedra. Talvez passasse no coração dele perguntas do tipo: será que essa estátua sou eu? Será que o meu reino vai acabar? Será que alguém vai se levantar contra mim? Será que eu vou ser assassinado de madrugada enquanto eu estou dormindo? Será que de repente alguém vai tirar minha vida? Será que esses magos não vão tentar me enganar e ir por um caminho que vai me destruir no final das contas? A gente pode imaginar que centenas e várias perguntas pairavam no coração desse grande rei poderoso, que na verdade era um rei inseguro, que não conseguia dormir. Mas aqui a gente percebe que o medo de perder o poder normalmente acompanha quem tem poder. É curioso porque a ideia de você ter domínio, de ter controle, anda muito próximo do medo de perder o controle e de perder o poder. Olha só o que o Tim Keller cita, citando um autor chamado Niebuhr. Ele diz assim: o homem é inseguro e procura superar a insegurança com a sede de poder. Ele finge, no final das contas, que é ilimitado.
O que esse autor chamado Nibo está dizendo é que frequentemente o poder ou a busca por poder, a sede por poder, nasce do medo. Do medo de não ter controle, do medo de não dominar as coisas, do medo de não ter domínio e poder sobre tudo. Mas, curiosamente, quando o poder nasce do medo, o desejo ou o anseio por poder gera ainda mais medo. Porque nasce do medo de não ter controle sobre as coisas, de querer se impor. Mas quando se impõe, vive-se o medo de perder. Como é que eu vou controlar essas coisas? Como é que eu vou dominar sobre tudo? Agora eu queria que você pensasse comigo que a idolatria pelo poder, ou a idolatria do poder, é um tipo de idolatria muito profunda no nosso coração. E ela pode se manifestar das mais variadas formas. Essa aula não é uma aula para você sair daqui pensando realmente, né? Essas pessoas poderosas, esses grandes reis, esses grandes políticos, eles nem devem dormir de noite. Não. Eu queria que você pensasse que esse é um tipo de idolatria tão profunda, que está arraigada no coração dos homens, que está arraigada no coração nosso, que eu e você podemos experimentar essa sede por poder das mais variadas formas. Às vezes ela vem como uma manifestação de desejo de controle, de segurança, de me certificar que todas as coisas vão acontecer do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei. E quando de repente eu vejo as coisas fugindo do meu controle, eu sou tomado pelo medo, pela insegurança. Não é assim às vezes? A gente tem, por exemplo, medo de perder as pessoas que nós amamos. A gente pensa que por algum motivo ou por alguma força ilimitada que a gente tenha, nós vamos conseguir controlar todas as coisas ao nosso redor. Nós vamos conseguir ter todas as coisas do nosso jeito, debaixo do nosso controle, dominando-as da nossa maneira. Que eu vou conseguir me certificar da saúde de todas as pessoas que eu amo, que eu não vou perder meus entes queridos, que eu vou controlar tudo, que está tudo sob controle. Eu planejei muito bem. Mas essa sede de poder esconde debaixo do tapete medo. Porque no final das contas, eu e você sabemos que a gente não tem controle sobre nada. Não é? Nada. A gente não consegue controlar o que vai nos acontecer daqui a alguns minutos. Do que dirá do que vai nos acontecer amanhã, ou depois, ou ano que vem. Mas essa sede de poder é uma tendência do nosso coração de fingirmos que nós somos ilimitados, que a gente tem sim todo o poder e que a gente consegue sim controlar todas as coisas. Infelizmente, a gente não consegue, não é? E a sede de poder, então, não se manifesta apenas em poderes políticos, mas também em formas mais cotidianas. Em formas mais cotidianas da gente se sentir dominando, controlando, tudo sob controle, naqueles ambientes de convívio que a gente tem. É curioso que a gente tem até um jargão para isso, não é? Quando alguém sabe que você está responsável por alguma coisa e a pessoa te pergunta assim, e aí, como é que tá? A gente diz o quê? Está tudo sob controle. Será mesmo? Claro, de um ponto de vista razoável, a gente tem que buscar ter as coisas sob controle, bem planejadas, planilhadas, organizadas, e tudo bem, isso está certo, isso não tem nada a ver com idolatria, ok? É bom a gente ter as coisas sob controle. Mas no fundo, a gente precisa se lembrar que mesmo quando a gente usa um jargão desse tipo, a gente tem que admitir que não está tudo sob total controle. É um controle possível, é um controle planejado. É um controle da planilhinha de Excel, mas muita coisa pode fugir ao nosso controle. Nós vivemos um risco de, às vezes, tornar o controle, o poder, o domínio, alguma coisa idólatra no nosso coração. O exercício do domínio, a busca pelo poder, pode ser uma forma, no final das contas, então, de lidarmos com medo e com insegurança. Porque um homem que está distante de Deus, no final das contas, ele quer ocupar o lugar de Deus. Ele quer fazer aquilo que só Deus pode fazer. Porque só Deus pode dizer, no final das contas, está tudo sob controle, não é? Só Deus tem soberania, domínio, onipotência, onisciência, capacidade de saber todas as coisas e dominar sobre elas. Só Deus, em última instância, digamos assim, poderia dizer, sim, está tudo sob controle e tudo acontece segundo o meu querer. Só Deus pode dizer isso. Eu e você podemos dizer no máximo, olha, eu estou tentando deixar tudo organizadinho e se os meus projetos estiverem tudo certo, a conta da planilha do Excel não falhar, a fórmula estiver certinha,
e o Senhor derramar graça, se agradar de nós, eu acho que vai acontecer isso. Eu acho. Eu espero. Quando a gente olha para a vida de Nabucodonosor, então, a gente vê, de um lado, um rei imensamente poderoso, mas que era, no final das contas, um rei inseguro. E essa insegurança revela, no final das contas, que aqueles que têm muita sede por poder, na verdade, se enlameiam em medo e insegurança de perder o poder que têm. Esse é o ponto. E o que acontece nessa história é que esse rei acaba sendo um rei castigado. Porque Deus traz juízo sobre ele. Porque Deus traz sobre Nabucodonosor juízo e repreensão para que ele pudesse compreender que o poder havia se tornado um ídolo no seu coração. Interessante porque a história vai nos contar que os sábios não tinham nenhuma condição de interpretar e descobrir aquilo que o rei havia sonhado. Eles chegam a dizer isso, como a gente leu aqui. E no final das contas, o rei manda um decreto de mandar matar todos os sábios. O rei tinha dito, olha, vou mandar matar todo mundo, espalhe esse decreto, matem todos os sábios, todos os homens de sabedoria desse reino. Curiosamente, a história toma um outro rumo. A história toma um outro rumo porque Daniel estaria incluído nesse pacotão. Olha comigo, por exemplo, o que está escrito na sua Bíblia no versículo 13. O texto diz assim, saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. O decreto do rei não envolvia apenas aqueles sábios que haviam sido chamados e que disseram que não podiam, mas no final das contas ia trazer morte sobre todos os sábios, Daniel incluído nessa história. E exatamente nesse momento, a partir do versículo 13 em diante, que a história muda, a história toma uma guinada diferente. Porque agora nós temos Daniel como um servo de Deus, que clama ao Senhor, ele se apresenta diante de Deus em oração e pede a Deus para que Deus tivesse misericórdia, clemência, para que Deus derramasse sua graça e para que Deus pudesse dar a ele condição de compreender o sonho, de saber qual o sonho do rei, de revelar esse mistério para ele e pudesse interpretar esse sonho ao rei. Interessante, porque o versículo 19 diz que então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel bendisse o Deus do céu. Deus vai até Daniel, dá um sonho a ele e capacita-o a saber exatamente aquilo que o rei havia sonhado. E dá a ele capacidade de interpretar o que o rei havia sonhado. E aí então a história muda completamente. Daniel consegue, através de um homem chamado Arioque, um acesso até o rei para que ele pudesse dizer ao rei. Ele pede, olha, não mata os sábios da Babilônia, não. Ele diz lá no versículo 24, não manda matar todo mundo, não, espera aí. Diga para o rei que se eu comparecer na presença dele, eu vou ser capaz de revelar ao rei a interpretação. O rei, então, a história diz então que o Arioque, versículo 25, introduz Daniel na presença do rei. E lhe diz, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Agora leia comigo esse trecho, a partir do verso 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus. Olha o que Daniel diz. Olha o que Daniel diz, que extraordinário, na presença de um rei ímpio. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E a partir desse momento, Daniel conta tudo o que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Detalhe por detalhe. Você sonhou assim, você sonhou assado, no seu sonho era dessa maneira, e a gente consegue imaginar o rei Nabucodonosor arregalando os olhos daquele jovem sábio que era cativo, que tinha sido levado, exilado de Judá, contando tudo o que ele tinha sonhado de noite. Interessante porque Daniel, ao contar toda essa história, vai falar sobre essa estátua, não é? A estátua toda poderosa, uma estátua que tinha cabeça de ouro, diz o versículo 38, uma estátua que tinha domínio sobre toda a terra,
ela era feita de bronze, de ferro, mas que no final das contas, essa mesma estátua poderosa era quebrada e esmiuçada por uma grande pedra. A estátua do sonho do Nabucodonosor representava, no final das contas, os reinos deste mundo. A estátua era uma representação do poder dos reinos, do poder dos impérios, dos domínios. E ela aparece no sonho para Nabucodonosor exatamente como um grande ídolo. É por isso que ele vê uma estátua. É por isso que ele vê uma imagem. É como se Deus tivesse dado um sonho para Nabucodonosor da seguinte maneira: olha, vocês idolatram o poder. Olha aí o ídolo do poder no seu sonho. Olha essa estátua de poder. Está vendo? Essa estátua que representa poder, que representa domínio. Pois é, essa idolatria do poder que existe entre os povos será um dia completamente destruída. Quando Deus mostra essa estátua poderosa, representando a idolatria de poder, e então lança uma pedra sobre ela e esmaga essa estátua, Deus estava mostrando para Nabucodonosor, e Daniel deixa isso claro para ele, de que o próprio Deus ia manifestar a sua autoridade, trazendo juízo sobre os poderes deste mundo. No sonho, essa estátua é esmagada por uma pedra. Diferente de ouro, de bronze, de ferro, de metais preciosos, apenas uma pedra, aparentemente sem valor. Uma pedra que não veio de mãos humanas, mas que tinha vindo do próprio Deus e que derrubou aquela estátua, jogou no chão e a esmigalhou, a esmagou completamente. Ou seja, aquela pedra que aparentava não ter valor nenhum, destruía a estátua do poder, a estátua do domínio. Curiosamente, essa pedra, diz Daniel no versículo 44, que nós vamos ler agora, representava o reino de Deus. Olha o que diz o verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Jamais. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. O que Deus estava, pela boca de Daniel, profetizando e deixando claro para Nabucodonosor é: Nabucodonosor, você é um grande rei. Você faz parte dessa estátua. Os reinos da terra são poderosos, opulentos, ricos, dominadores, mas haverá um dia em que Deus vai trazer o seu reino sobre a terra. E quando Deus manifestar o seu reino sobre a terra, ele vai esmagar todos os outros reinos. Ele vai prevalecer e o reino de Deus nunca mais será desfeito. Ele vai existir para sempre. Uau! Que mensagem chocante para aquele rei ouvir. Que coragem desse jovem Daniel interpretar o sonho dessa maneira, não é? Dizer na cara daquele homem que se achava o dono do mundo, de que na verdade o verdadeiro dono do mundo, que é o Senhor, ia esmagar o poder deles com uma pedra. Era isso que Daniel estava dizendo. Agora, curiosamente, esse sonho tinha um valor muito interessante para o próprio Nabucodonosor. Tim Keller faz um comentário no seu livro em que ele diz o seguinte: o sonho era um chamado à humildade. Embora as circunstâncias pareçam muitas vezes favorecer os tiranos, Deus, enfim, os fará cair. Seja de modo gradual ou mesmo de modo dramático. Os que estão no poder devem ver que não conquistaram o poder, mas sim o receberam de Deus. E que todo o poder humano se quebra no fim. O que Tim Keller está chamando a nossa atenção é de que, através daquela interpretação, Deus, através de Daniel, estava dizendo para Nabucodonosor, e para todos que ficaram sabendo dessa história, de que, na verdade, quem concede poder e autoridade aos homens é o Senhor. Não existe nenhum poder que tenhamos que do céu não nos tenha sido dado. Não existe nenhum poder, nenhuma influência que nós possamos ter que não seja delegada por Deus. O poder não emana de nós mesmos, não nasce de nós mesmos. Não somos nós que nos colocamos onde nós nos colocamos. Todo o poder vem de Deus. Deus está acima de todos os poderosos. Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo aqueles que ocupam grande poder e grande destaque neste mundo, precisam saber que estão debaixo do Deus poderoso, ainda que nele não creiam, ainda que duvidem de Deus, ainda que blasfemem contra Deus, ainda que façam aquilo que é desagradável a Deus, Deus continua sendo poderoso sobre todas as coisas. E um dia terão que prestar conta diante dele. É isso que, no final das contas, Nabucodonosor tinha que aprender.
Era isso que Nabucodonosor estava aprendendo. Tudo bem, você pode ser poderoso, você pode ser um rei da Babilônia, você dominou o mundo conhecido, mas saiba, o seu poder está debaixo daquele que tem maior poder do que você, o próprio Deus. Não se domine, não se deixe dominar pelo seu próprio poder. Não ache que você tem todo o domínio, que ninguém vai te derrubar. Não é assim. No final das contas, de uma maneira gradual ou de uma maneira dramática, todo o poder e todo o domínio dos homens vai acabar. Não é curioso que a gente assista isso o tempo inteiro, não é? Reis se levantam e reis caem. Poderosos se levantam e poderosos caem. E os reinos dos homens sempre têm fim. O capítulo de número 2 termina de uma maneira um tanto surpreendente para nós. Porque no final das contas, Nabucodonosor tinha que mudar a sua visão sobre Deus e de fato ele compreende isso. Olha na sua Bíblia, por exemplo, os versículos 46 e 47. O texto diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel. Gente, peraí, nós estamos falando do Nabucodonosor. Lembra? Há pouquinho atrás dessa história, ele era o sujeito que estava mandando matar todo mundo. É o sujeito que se acha o rei do mundo. E agora ele está de joelhos diante de um jovem que havia sido levado cativo para a Babilônia. Outra forma de dizer que Daniel era um mero escravo, que foi tomado da sua terra e levado para a Babilônia. O rei está prostrado diante de Daniel, rosto em terra. E o texto diz: e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. É curioso como a história termina. Aquele que é todo poderoso acaba se dobrando e dizendo: realmente, o seu Deus é o Deus dos deuses. O que Nabucodonosor estava aprendendo nessa primeira sessão, mas a história não termina aqui, como você vai ver já já, é de que ele precisava reconhecer que acima dele mesmo havia um rei dos reis, um senhor dos senhores, um verdadeiro senhor de toda a terra. Mas ao mesmo tempo aqui, a gente consegue captar uma lição muito importante para nós, porque como eu disse, a idolatria do poder ela não se manifesta apenas nesses grandes poderosos, dominadores do mundo, de poderes políticos e reis e imperadores. Não. Ela também se manifesta no nosso cotidiano. E muitas vezes ela se manifesta através da ilusão do controle. A ilusão de que a gente tem, de que a gente pode controlar tudo. Por exemplo, deixa eu te fazer pensar um pouco sobre como a nossa cultura, a nossa geração, no mundo contemporâneo, vende a cada um de nós a ilusão de controle e de poder a todo tempo. Pense, por exemplo, como nós somos treinados para a ideia, ou treinados para pensar que a nossa posição, o lugar onde a gente alcançou na vida, tem a ver apenas com a nossa esperteza, com o nosso trabalho duro e com as nossas boas escolhas. Já viu? A nossa cultura hoje é uma cultura meritocrática, de meritocracia, de performance, que no final das contas está dizendo para nós assim: olha, você chegou onde você chegou pelo seu trabalho duro, pela sua disciplina, pela sua dedicação, é porque você é uma pessoa dedicada, é uma pessoa focada, não é? Os slogans da nossa geração é: se você for uma pessoa focada e uma pessoa disciplinada, você pode qualquer coisa. Curioso isso, né? Interessante porque a ideia que a nossa cultura vende de que você pode ser na vida aquilo que você quiser e que isso só depende de você é uma ilusão de poder. É uma ilusão de capacidade. É curioso porque a nossa cultura e o nosso tempo está dizendo isso para os nossos filhos, por exemplo. A cultura está dizendo o tempo inteiro para os nossos filhos o seguinte: não existe limite para você. Você pode ser na vida o que você quiser. O mundo está aberto para você. Basta você querer, você sonhar. Eu tinha uma professora que mandava a gente repetir na escola um mantra: eu posso, eu quero, eu consigo. Eu era meio desobediente. E quando ela falava isso, eu falava: eu não posso. Eu não sei se eu quero. E nem sei se eu consigo. Ela ficava brava comigo, obviamente. Esses mantras, no final das contas, são para dizer o seguinte: olha,
Não existe limites. A vida está nas suas mãos. Você escolhe o que você quer fazer. Irmãos, nós que já somos grandinhos o bastante e já passamos por muita coisa na vida, a gente sabe, pela própria experiência, as dores que a vida faz a gente carregar, que os lugares onde Deus nos permite estar, muitas vezes nem sequer foram semeados por nós. Frequentemente a gente planta aquilo que a gente nem pensou, a gente colhe aquilo que a gente nem pensou em plantar, não é? Tantas coisas que acontecem na nossa vida que você fala, meu Deus, eu nunca imaginei que o Senhor ia me abençoar nisso aqui, olha só. Eu nem imaginei isso, eu nem plantei isso, eu estou colhendo, que bênção, glória a Deus por isso. De repente a gente descobre que algumas pessoas gostam da gente de graça. Você já teve essa experiência? Você fala assim, fulano gosta de mim de graça, eu nem conheci essa pessoa. E Deus usou essa pessoa, abriu uma porta para mim, facilitou minha vida. Olha as coisas que me aconteceram, eu olho para trás e falo, meu Deus, de onde Deus mandou essa pessoa? Eu nem faço ideia. Com isso eu não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, se esforçar, planejar. Acho que você entendeu o ponto, não é? É claro que a gente precisa fazer essas coisas. Mas a própria vida mostra para nós de que essa ilusão de controle, de que você pode fazer tudo o que você quer, que não existe limites, o céu é o limite. Não é bem assim. Não é bem assim. Existem várias limitações ao nosso redor. A família em que nós somos criados, aquilo que nós aprendemos, as coisas que vão acontecendo no caminho, as oportunidades que se abrem, as que se fecham, as que a gente consegue pegar, as que a gente não consegue pegar, a nossa própria saúde, que às vezes pode mudar completamente o rumo da nossa vida, não é? Você estava imaginando alguma coisa, sua saúde se atrapalha e você não consegue acessar todas aquelas coisas que você imaginava que ia conseguir. Essa ilusão de controle, ela é muito mais presente na nossa vida do que a gente talvez imagine. O controle e o domínio sobre circunstâncias, sobre tudo que vai nos acontecer. Ironicamente, a nossa cultura, a nossa geração, que está sendo embebida nessa ideia de que você pode tudo o que você quiser, no final das contas, se torna uma geração absurdamente ansiosa. Porque se eu posso tudo, o que é que eu quero? Existe um negócio chamado síndrome da escolha. E ela acontece comigo e com você todas as vezes que você abre uma plataforma para escolher um filme para assistir. Não é? Você senta em casa e fala, hoje nós vamos assistir um filme. Tem esse momento? E aí você vai, estoura uma pipoquinha e tal. Aí você faz uma de sal, fala, agora vamos fazer uma de doce, açuquinha, demora pra caramba e tal. Beleza. Aí você fala, pipoca de sal, pipoquinha de doce, televisão, tá tudo sob controle, vamos assistir um filme. Só que você não escolheu o filme antes. E aí você senta e fala, poxa, mas espera aí, eu tenho 5 plataformas de streaming. Com certeza eu vou ter um filme para assistir. Minutos depois a pipoca já acabou. O refrigerante já está quente. E você está assistindo o catálogo do Netflix. Já passou por isso? É porque você tem tantas opções que você não sabe mais o que escolher. Antigamente não era assim, não. Antigamente a gente preparava a pipoca de sal e de doce e o refrigerante e a gente sentava, não lembro mais o dia da semana, acho que segunda-feira, para assistir tela quente. E a sua única preocupação era ter uma fita não usada para você gravar e levantar a tempo de pular a propaganda. Era só isso, não é? Propaganda vinha, você dá pause, para depois o vídeo ficar bom. Era ótimo quando dava certo. Era mais fácil, porque já escolheram para você. Às vezes o filme era horrível, mas você estava lá, persistente, porque era o único que tinha. Quando a gente supostamente pode escolher tudo, parece que a gente é inundado pela ansiedade de não ser capaz de escolher nada. Curiosamente, a nossa geração, os nossos filhos, adolescentes, jovens, parece que tem um mundo nas mãos. Pode ser o que quiser, pode fazer o que quiser, o mundo está nas suas mãos. Mas então não sei mais. O que eu vou fazer? O que eu sou bom? Quem pode me ajudar? Quem pode me instruir? Qual o melhor caminho para eu seguir? O que a minha família facilitaria eu trabalhar? É lógico que a gente ter mais opções não é uma coisa em si ruim, ok? É legal, a gente sabe disso. Mas quando a gente tem essa falsa
ideia de controle e de controle absoluto, isso na verdade é uma ilusão. É uma ilusão de que a gente pode tudo, de que a gente é capaz de tudo. Tudo que Deus estava ensinando a Nabucodonosor e a mim, a você, é de que no final das contas a gente precisa se lembrar que tudo que nós temos e somos vem das mãos do Senhor. E se tudo que eu e você temos vem da mão do Senhor, isso não deveria possibilitar nenhum espaço para que eu e você pudéssemos nos tornar orgulhosos daquilo que nós temos. Não é exatamente isso que Paulo está ensinando à igreja de Corinto, lá no capítulo 4 de 1 Coríntios? Olha na sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo dá uma lição muito propícia sobre isso. Muito exata sobre o fato de que a gente deveria agradecer pelo que tem e não se tornar orgulhoso dessas coisas. Ele diz assim: ó, essas coisas, irmãos, apliquei-os figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. E aí Paulo quer que essa igreja aprendesse uma coisa: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça ou se orgulhe a favor de um em detrimento do outro. Ou seja, não fique orgulhoso em uma coisa em detrimento de outra pessoa. E aí então Paulo faz umas perguntas curiosas no versículo 7. Ele diz assim: pois quem é que te faz sobressair? Quem é que te faz sobressair? Quem é que faz com que você se destaque? E que tens tu que não tens recebido? O que é que você tem que não tenha vindo das mãos de Deus? O que é que você tem na sua vida? O que é que eu tenho na minha vida que não tenha sido dádiva de Deus, bondade do Senhor para nós? Ele diz mais: e se o recebeste, por que você se vangloria como se não tivesse recebido? Paulo está dizendo: olha, peraí, no final das contas, deixa eu deixar claro para todo mundo aqui, as perguntas são retóricas, não é? Quem é que te fez ser quem você é? Quem é que te deu a família que você tem, o trabalho que você tem, o destaque que você tem, o sucesso das coisas que você colheu na sua vida até hoje? Quem é que te deu isso? Paulo está fazendo essa pergunta para nós. Mas ele está dizendo mais. Mas olha, o que é que você tem que você não tem recebido? Olha para a sua vida toda aí, olha para você. Veja se existe alguma coisa aí que você não tenha recebido, que não tenha sido graça, que não tenha sido bondade. E a última pergunta dele é: e se você recebeu isso tudo, por que é que você está se vangloriando? Por que é que você está batendo no peito e dizendo: isso é meu, fui eu que conquistei, fui eu que consegui, isso é mérito meu, sucesso meu, dependeu de mim? Irmãos, a lição de Paulo aqui tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Porque o que Deus estava ensinando a Nabucodonosor e a mim e a você hoje é de que essa ilusão de poder é de fato uma ilusão. Ilusão de controle, de que tudo depende de mim. Nabucodonosor estava muito iludido de achar que todo o poder que ele tinha, toda a opulência, todo o domínio era dele. Que aquilo era ilimitado, que ele podia o que quisesse. Não podia. Deus continuava sendo Deus, como Deus continua sendo Deus. Tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. E Nabucodonosor precisava aprender isso, de uma maneira ou de outra. Curiosamente, eu queria que você voltasse lá para Daniel. A história não termina com aquilo. Daniel, de fato, reconhece que Deus é o Deus dos deuses, que Ele é o Rei dos reis, mas ele continua sendo um homem enlouquecido. O texto nos mostra, lá no capítulo 4, que Nabucodonosor continuou como um tirano. Ele continuou como um homem opressor, como um rei mau, um rei tirano, maldoso. E agora Deus precisava tratar Nabucodonosor de uma maneira ainda mais direta e ainda mais pessoal. Deus havia dado um sonho para ele, mandou Daniel para que Daniel pudesse interpretar aquele sonho, ele reconheceu e as coisas continuaram. Mas ele não se dobrou verdadeiramente no seu coração diante de Deus. Continuou como um rei mau, como um rei tirano, que agia às vezes de uma maneira que era semelhante a um predador. O seu domínio não era um domínio para servir as pessoas, não era um domínio para ser um rei bom, não era um domínio para ser um rei servo, era para ser um predador, um animal, alguém que dominava de maneira maldosa, maligna. E agora ele precisava aprender isso de uma maneira ou de outra. O capítulo 4 começa com Nabucodonosor tendo outro sonho. Porque o rei que tinha todo o poder era um rei inseguro, que não conseguia dormir. E Deus dá um outro sonho para ele. Agora o sonho é um pouquinho diferente. Ele sonha com uma árvore poderosa, frondosa, os animais se aninham debaixo dela, mas de repente essa árvore é cortada. Mas não totalmente, sobra um toco. E Nabucodonosor de novo já está morrendo de medo.
Porque no primeiro sonho era uma estátua que foi esmigalhada por uma grande pedra. Agora é uma árvore que está sendo cortada. Você consegue imaginar o Nabucodonosor acordando de madrugada de novo, suado, e dizendo, meu Deus, lá vão meu reino de novo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mas dessa vez, algo diferente acontece. Deus trata a arrogância dele de uma outra forma. Olha comigo na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 24 e 27. Daniel aparece na história para interpretar o sonho do rei. E ele diz assim, essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Você vai ser expulso dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Deus dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore, um restinho da árvore, o toco da árvore, com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiverdes concebido ou conhecido que o céu domina. O céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. O juízo de Deus agora é muito mais pessoal e muito mais duro. Realmente, Nabucodonosor, você vai perder seu reino é como uma árvore que vai ser cortada, mas não vai ser cortada totalmente não. Deus vai restituir seu reino. Mas antes que isso aconteça, você vai pastar como os animais. Você vai se tornar aquilo que você tanto adora. Você não quer ser um predador? Você não é um homem mau? Você não é um tirano dominador? Você não trata as pessoas como se você fosse um grande predador? Destrói, manda matar, consome, acaba com os pobres, acaba com as pessoas que sofrem. Você não é tão duro no seu coração? Você não parece tanto como esse animal? Então agora você vai ser. Agora você vai ser mesmo. O juízo de Deus é surpreendente porque agora Nabucodonosor é expulso dentre os homens, vai morar entre os animais. Ele tem uma espécie de um surto completo na sua mente. E ele começa a agir como se ele fosse um bicho. Ele perde seu entendimento, começa a andar entre os animais. A palavra de Deus se cumpre perfeitamente, versículo 33. Ele começa a comer mato, erva com os bois. O seu corpo fica totalmente molhado com o orvalho. Os cabelos crescem. Ele tem unhas gigantes como as aves. Ele se torna semelhante a um animal, um bicho, uma pessoa desfigurada, descaracterizada da sua humanidade. Aqui a gente percebe que Deus estava ensinando de uma maneira dura para Nabucodonosor uma lição muito interessante. Todos nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se eu adoro o poder, o domínio, como se eu fosse um grande predador, talvez eu me torne um. A idolatria nos faz muito parecidos com os deuses que adoramos. Perceba por que é tão importante adorar a Deus, ao Deus verdadeiro. Porque quando eu sou apaixonado, dominado, idólatra de alguma coisa, eu vou me tornar aquilo que eu estou idolatrando. Eu vou me tornar muito parecido com aquilo. Eu vou ser dominado tanto por aquilo que eu vou ser aquilo no final das contas. E é o que estava acontecendo com esse homem. A arrogância desse rei foi tratada por Deus, que estava lhe mostrando que a sua autoridade não era uma autoridade dele, não era conquistada por ele mesmo, mas uma autoridade dada pelo próprio Deus. Deus estava mostrando para ele que Deus estabelece o reino dos homens e dá poder a quem ele quer. E Nabucodonosor deveria reconhecer isso, se quebrantar diante de Deus e reconhecer Deus. Tim Keller faz um comentário dizendo: o orgulho faz de você um predador, não uma pessoa. E foi isso que aconteceu com esse rei. Quando ele foi dominado pelo orgulho, pelo poder, ele achou que podia fazer o que ele quisesse. Ele achou que ele era um lobo, que podia matar quem ele quisesse, consumir quem ele quisesse, mandar matar os sábios, mandar matar as pessoas. Achou que ele tinha todo o poder e que não havia limites para ele. Já que ele se sentia como um lobo, Deus fez com que de fato ele se tornasse um, para que ele pudesse aprender que todo o poder vem de Deus. É muito perigoso, irmãos, a idolatria. Porque todo idólatra se torna aquilo que adora. Nós nos tornamos semelhantes
a quem nós adoramos. O rei se tornou um animal, se tornou aquilo que ele adorava. O orgulho sempre leva à morte, mas a humilhação diante de Deus nos leva à vida. A história de Nabucodonosor não termina com ele como um animal, mas termina com a misericórdia de Deus. O versículo diz, versículo 34, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento também, para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu esplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido o meu reino, a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor reconhece que Deus é quem tem todo o poder, de que Deus é o único que tem controle, de que Deus é o único que tem domínio sobre todas as coisas, de que ele, como um rei, poderia ter um reino restabelecido, como teve, mas precisava estar debaixo da autoridade dos reis dos reis. Irmãos, essa história termina com humilhação, mas também com graça. Isso faz com que a gente se lembre da cruz, não é? Para que a gente se lembre de Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus nos mostra que este é exatamente o seu caminho. O caminho da humilhação é o caminho de Cristo. O caminho da humilhação, do autoesvaziamento é o caminho de Jesus. Lembra, por exemplo, de Filipenses capítulo 2? Aquele que subsistia em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses diz que Jesus esvaziou-se de si mesmo, se humilhou, se fazendo em forma de homem, se fazendo como servo, para que nos pudesse salvar. O caminho de Cristo é o caminho da cruz, é o caminho do Calvário. Quando os seus discípulos talvez imaginassem que ele deveria demonstrar todo o poder, Jesus demonstrou fraqueza, entrega, submissão, humilhação. E é exatamente esse o caminho que Cristo Jesus usou para nos salvar. Ele nos redimiu. A cruz de Cristo é um sinal da fraqueza, mas ao mesmo tempo da sua força e do seu poder. Porque foi na cruz que ele triunfou sobre os poderes, triunfou sobre o mal, triunfou sobre a morte e nos deu a vida eterna. De tal maneira, irmãos, que a graça de Deus em Cristo Jesus, que a graça que está na cruz do Calvário, ensina a mim e a você a vivermos livres do anseio e da idolatria por poder e por controle. Pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos o que somos, e somos o que somos, e temos o que temos, e vivemos como vivemos, por graça de Deus. E a graça de Jesus nos leva a viver cada dia e terminar cada noite dizendo, Senhor, graças te dou porque tudo que tenho que sou vem das tuas mãos. Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor fez. As coisas aconteceram segundo o teu querer, eu posso te glorificar, posso te adorar, posso descansar porque o dia de amanhã pertence ao Senhor e não a mim. Posso descansar porque meus filhos pertencem ao Senhor e não a mim. Que minha família pertence ao Senhor e não a mim. De que vida e morte estão em suas mãos e não nas minhas. De que o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados, porque o Senhor tem cuidado de mim, porque o pão nosso de cada dia o Senhor me dá hoje, e me dará amanhã e depois de amanhã, segundo o teu querer. A humilhação do nosso coração, irmãos, tira de nós o falso senso de controle e de domínio e nos possibilita descansar, porque a nossa tarefa é essa, a nossa tarefa é descansar, a nossa tarefa é não ter tarefa, a nossa tarefa é reconhecer que está tudo nas mãos do Senhor. Esse é o nosso papel, esse é o nosso lugar de dizer, está nas suas mãos, Deus. O Senhor é que controla, o Senhor é que domina. O dia de amanhã pertence ao Senhor, eu não posso controlar as coisas. Então, Deus, não me deixe comer o pão da ansiedade, me faz comer o pão nosso de cada dia que o Senhor me dá. Eu quero comer o pão da provisão, da providência, do descanso, de saber que todas as coisas estão em tuas mãos. O Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor levanta, o Senhor rebaixa, o Senhor abre, o Senhor fecha. Tudo está nas tuas mãos. Descansa o meu coração. Tira de mim a ilusão do controle, do poder, do domínio. Irmãos,
A graça de Jesus explícita na cruz do Calvário é para nos lembrar que tudo que temos e somos é graça de um Deus de bondade. Nós somos servos, não senhores. Somos mordomos e não donos. Mordomos e não donos. Somos dependentes e não autônomos. Somos carentes e não autossuficientes. Somos redimidos e não redentores. Somos objetos da graça de Deus e não fonte de graça. Somos salvos e não salvadores. Tudo recebemos e tudo entregamos com ações de graça ao Senhor. Que eu e você possamos aprender com essa lição nessa manhã a perder um pouco o senso de controle e descansar no Senhor. Se esse controle e esse senso de controle tem se tornado próximo de uma idolatria do nosso coração, crucifique isso com a cruz de Cristo. Lance a cruz sobre isso. Diga: Senhor, eu nada posso, mas o Senhor pode. O Senhor está no controle de todas as coisas. Descanso o meu coração na sua providência. Me ensine a planejar, me ensine a colocar as coisas no lugar, me ensine a guardar, me ensine a provisionar, mas fazer todas essas coisas sabendo que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor nessa manhã. Coloque diante do Senhor aquelas coisas que você está querendo dominar. Eu imagino que no coração de muitos aqui, assim como no meu, tem uma série de coisas que a gente está querendo controlar, não é? Coisas que você talvez estivesse dizendo essa semana inteira: eu vou fazer isso e isso precisa acontecer desse jeito. Está demorando, está passando o tempo. Coloque diante do Senhor agora. Diga a Ele: Deus, eu estou tão desejoso, talvez até um pouco obcecado, de controlar essas coisas aqui, o Senhor sabe. Talvez a ansiedade está corroendo meu coração. Me faz descansar, Senhor. Me faz repousar nas tuas mãos, saber que cada dia basta o seu mal, amanhã trará os seus cuidados. Eu não conheço o amanhã, o Senhor conhece. Senhor, nós colocamos diante do Senhor, oh Deus, esse ídolo que às vezes parece querer invadir o nosso coração. O ídolo de poder, do controle, domínio. Deus, às vezes não passamos e vivenciamos coisas tão grandiosas quanto um Nabucodonosor, mas vivenciamos na vida prática o nosso desejo, às vezes descontrolado, de querer controlar tudo. E curiosamente, ó Deus, isso nasce do medo, da insegurança, das incertezas. E é uma busca incessante do nosso coração de obter domínio sobre aquilo que a gente não tem. Só o Senhor tem. Só o Senhor conhece amanhã. Só o Senhor controla o coração dos homens. Só o Senhor controla sobre todas as circunstâncias. Então, Deus, nos ajude a sermos pessoas que planejam, que se organizam e que isso seja saudável na nossa vida, mas que isso não se torne um ídolo para nós. Que esse desejo por controle, por poder e domínio não nos sufoque, não arranque a nossa alegria, não drene a nossa confiança no Senhor. Dá-nos a Tua graça, Deus bendito. Ensina-nos a caminhar de maneira que seja agradável ao Senhor. Que todos nós aqui nessa manhã possamos receber um pouco desse bálsamo da graça do Senhor, que nos lembra que a nossa tarefa é essa: descansar em Ti, descansar nas Tuas mãos e saber que o Senhor é Deus. Saber que o Senhor é Deus. Derrama a Tua graça sobre nós. Tira do nosso peito toda ansiedade. Dá-nos a paz que excede todo entendimento, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus te abençoe, te dê paz, te dê uma tarde abençoada na graça do Senhor, um ótimo almoço. E se Deus quiser, às 18 horas estamos aqui reunidos, nossa reunião de oração, também a nossa ensaio de cantata, se você faz parte. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma ótima tarde na graça do Senhor.